Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma situação que eu tenho passado, mesmo precisando, mas assim, a sensação é diferente hoje em dia. E eu queria compartilhar com vocês aí a respeito sobre isso, né? Acredito que alguns de vocês que me acompanham devem passar por algo parecido, ou se não já passaram. Mas, enfim, hoje eu quero tratar. Eu acho que eu foquei muito nessa frase, mas ela faz todo sentido. Que é a ânsia de ter e o tédio de possuir, mas que está ali entrelaçado com a obsolescência que a nossa mente cria. Até mesmo que a mídia, as redes sociais criam na nossa mente. E querendo ou não, tanto quanto vocês, eu consumo conteúdos de outras pessoas, consumo o mercado no geral, de tudo que é informação, e a gente acaba aí absorvendo um pouco disso tudo, né? Eu tenho hoje como aparelho principal mesmo, meu, o Z Fold 6, tá? Se você não me acompanhou, teve um vídeo aí que eu lancei do iPhone 16 Pro Max e lá eu citei que eu estava para fazer uma troca nele com uma volta interessante e desde então eu fiz essa troca e estou utilizando esse cara como meu aparelho principal. E assim, tá chegando próximo aí já o lançamento da nova linha Z Fold, e eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas talvez já tenha saído, mas enfim, aqui talvez não seja o foco isso, mas isso é a sensação e o que está acontecendo. Eu já sinto que eu preciso vender esse aparelho para já. Porque eu sinto que eu vou perder dinheiro e porque eu sinto que eu vou precisar do outro e que esse aqui é como se esse não fosse mais dar conta daquilo que eu preciso para o meu dia a dia. E de fato ele dá conta. Mesmo ele tendo aí um desempenho absurdo, uma qualidade excelente para o meu dia a dia, para o meu trabalho, para edição de vídeo, que ultimamente eu tenho editado tudo, inclusive esse vídeo deve ter sido editado nele, tá? Mesmo assim, eu sinto que ele está ficando obsoleto e que eu preciso do mais novo, isso e aquilo. Talvez o meu trabalho propicie um pouco isso, que eu preciso trazer esses aparelhos e tudo mais. Mas assim, sabe aquele apego que um dia eu já tive? Hoje eu não sinto, eu não me sinto apegado mais. Talvez isso seja positivo de um lado, mas eu tenho visto que ele tem sido mais negativo do outro. E querendo ou não, isso surgiu uma dúvida em mim. Será que é só eu que sinto isso? Ou será que todo mundo tem passado por isso ultimamente? Eu queria muito o seu apoio nesse vídeo. Deixa o curtir, o seu feedback aí, comenta o que você acha sobre isso, tá? Que eu sinto que é muito importante essa conversa. O Galaxy Fold 6 continua sendo um top de linha, como eu mencionei, dá conta de tudo aquilo que eu preciso, mas parece que tem uma chavinha lá dentro da mente que diz que eu tô ficando para trás, que eu tô ficando atrasado e que eu preciso do novo. E eu acredito que isso já tem sido um vício que a indústria propôs pra gente isso já há um bom tempo. Toda hora que lança um aparelho novo, a gente fica naquela ansiedade de querer e tal, e aquela coisa, e quando você pega o novo, tá beleza, é o mais atual, mas eu não sinto diferença para o meu dia a dia em comparação ao que eu estava antes. Eu estava recentemente com o 16 Pro Max, o iPhone, e hoje eu estou com o 15 Pro Max e eu digo para você, não sinto diferença nenhuma de um para o outro. Recentemente eu comprei esse microfone, que é o que eu utilizo ultimamente nos meus vídeos, e cara, um mês assim que eu comprei, lançou a versão mais atual dele, que é o M2S, que esse aqui é o Lark M2 e o que lançou foi o M2S. E eu já fiquei naquela agonia, caramba, eu preciso trocar, porque o meu já não presta mais. Ele só tinha um mês de uso, mas eu fiquei naquela, pô, eu preciso desse outro. Sendo que esse aqui dá conta, a qualidade eu acredito que esteja legal e que você está me compreendendo bem. Aí é onde entra aquela frase que eu já iniciei o vídeo falando, que é a ânsia de possuir, né? A ansiedade de ter e o tédio de possuir, é o tédio de ter. Que é essa vontade de sempre estar com o novo, o mais ideal, o mais top, o do ano. Mas eu sinto que a gente tem que parar para refletir o que realmente é útil para mim, o que realmente eu preciso, tá entendendo? Um aparelho como esse realmente é uma ferramenta de trabalho, é o que paga minhas contas e tudo mais. Mas tem certas coisas que tipo a gente para analisar e ver, tá, beleza, mas eu preciso mesmo disso? A gente deveria realmente focar nisso, tá entendendo? Eu sinto que isso tem atrasado muito a minha vida e também não tem me permitido manter. Porque muitas vezes acontece do que, eu preciso do mais novo, eu acabo vendendo esse e ficando sem nenhum. Porque eu tenho que esperar uma boa oportunidade de comprar outro e acabo pegando coisas inferiores do que eu já tinha, e acaba atrapalhando em um caminho que eu estava seguindo ali, tipo, progredindo, a qualidade estava bacana, do nada decai, e é como se eu reiniciasse o meu ciclo. Eu me lembro que antigamente eu pegava um aparelho ali, tipo, o primeiro aparelho que eu era louco para ter era o Nokia Lumia 830.
E eu tive o prazer de ter esse aparelho e por necessidade eu tive que me desfazer, mas eu sinto que eu fiquei malzão por ter vendido ele, eu era apegado. A mesma coisa aconteceu quando eu obtive meu primeiro iPhone, que eu gostei da experiência sonora que ele me propôs com um fone que era incrível. E quando eu vendi, eu fiquei malzão por tempos, tanto que eu tentei voltar depois, mas a experiência já não foi tão boa quanto aquela e, cara, hoje eu já não sinto mais isso. É como se o celular hoje pra mim, eu não tenho aquele meu aparelho, esse aqui é o meu, o resto é só pra teste. Não tem. É como se eu trocasse hoje de smartphone, é como se fosse roupa. Ah, lançou outro, eu quero outro e esse aqui já não vale mais a pena, não presta. Cara, que é isso? É como se a gente não conseguisse se apegar mais, a gente não se conecta mais com as coisas. E eu não falo isso só de coisas, tá? De pessoas também. Isso reflete muito nos nossos relacionamentos com as pessoas, com as amizades. E é muito pesado isso se você parar para analisar. É como se a gente deixasse de valorizar o que tem para valorizar mais aquilo que a gente ainda nem tem. E quem sabe nem vai ter, tá entendendo? A gente esquece o que está aqui do nosso lado e focando em algo totalmente alheio. É muito louco essa sensação. E, cara, é bizarro isso. É bizarro. E essa sensação é de como se a gente quisesse aparentar. Não busca mais por necessidade em si, para não se sentir para trás. É uma sensação que as redes sociais nos traz. É uma ansiedade desnecessária que a gente absorve ao estar sempre buscando isso. Beleza, gostar de algo é interessante, é um hobby e tudo mais, mas quando chega nesse ponto, se torna algo muito assustador. E óbvio que isso vai gerando uma sensação ruim, te dá ansiedade, exaustão, e sempre passa aquela sensação de que nada nunca é suficiente. Antigamente eu lembro que a gente usava, né, as coisas como se, tipo, até a última gota ali, até o último momento que aguentava. A gente de fato usava as coisas até o fim. Hoje em dia a gente, na primeira oportunidade, quer dar e sempre com nunca satisfeito. Eu vejo pessoas hoje que têm um aparelho bacana, tipo, um 15 Pro Max, isso é muito bacana, mas que tá naquela ansiedade de comprar um 16 Pro Max, até mesmo já ir pro 17, sendo que o 15 Pro Max é suficiente e ela nem usa tipo 90% do que o aparelho entrega, mas ela quer o mais atual, simplesmente para esbanjar. A mesma coisa eu tô sentindo com isso aqui. Um aparelho incrível que ainda dá conta do recado para tudo, mas eu tô naquela ansiedade, ai que eu vou perder dinheiro, ai que eu preciso do mais novo. Ué, por que eu preciso? Isso aqui ainda não dá mais conta? Porque ele dá conta de tudo, mas a sensação aqui dentro é essa, de que eu quero, preciso, e é isso. E assim, fala-se muito que as marcas programam o fim da vida útil dos produtos e tal, a tal obsolescência programada, mas será que é realmente isso? Ou é a gente que mudou o tom de lidar com as coisas? A nossa paciência mudou. Antigamente você via seu pai passar a vida toda com um carro só. Hoje em dia, se possível, a gente quer trocar de carro todo ano. Mano, é muito louco isso. E mais louco ainda é que a gente se permitiu absorver isso. E assim, esse vídeo eu acho que é mais pra mim do que pra qualquer outra pessoa. Eu acho que eu precisava falar sobre isso, porque querendo ou não, tá atrelado ao que eu faço, à produção de conteúdo, a apresentar produtos aqui pra vocês do meu jeito, tá? Da forma que eu vejo, seja o mercado de usados ou novo. Eu vejo muito isso nesse mercado com as pessoas que eu me relaciono na hora de comprar, na hora de vender. E tudo que eu vejo é que a gente não precisa da melhor câmera, a gente não precisa do melhor celular, do ano, do melhor carro, isso e aquilo. A gente só precisa daquilo que nos atenda, que dê conta da nossa realidade, das nossas expectativas, porque muitas vezes você muda para o novo e o novo só te frustra. E você já conhecia aquele outro e já estava adaptado a ele. O que eu chego a concluir é que o problema não está no aparelho em si, tá? Não tá comprar o novo. Talvez seja a gente que desaprendeu, de certa forma, a enxergar aquilo e se contentar com o que já é bom. Talvez essa seja a situação real. Mas eu queria muito que você compartilhasse aí sua opinião a respeito disso. Esse vídeo aqui foi muito nada a ver sobre os assuntos que eu trago aqui no canal, mas eu senti que eu precisava vir conversar com vocês a respeito disso, porque isso tem me acompanhado já nos últimos tempos e eu precisava me sentir um pouco mais leve como eu estou agora falando sobre isso. Eu queria muito que você deixasse aí o seu relato a respeito disso, se você já passou por algo parecido. Comenta aí, que eu adoraria te ouvir, na verdade ler o que você tem para dizer. Talvez isso seja interessante, essa troca. No mais, pessoal, o vídeo era esse. Espero que não tenha sido algo tão chato para vocês. Espero que tenha sido algo para a gente refletir junto. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.
Tchau!